Opa! E aí pessoal, como é que estão as coisas por aí? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar de livros. Você sabe que ler é o mínimo, é o básico que todo empreendedor precisa fazer. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer outras histórias, a gente precisa conhecer outras técnicas. A gente precisa aprender cada vez mais e aplicar cada vez mais. Então eu trouxe para vocês, eu coloquei aqui, ó, tem aqui alguns livros que eu li, são livros que eu gosto muito, são livros que me ajudaram bastante e que eu tenho certeza que também pode ajudar muito você. Então, assim, tem livros de marketing, tem livros de negócios, tem bastante coisa que eu tenho certeza que pode fazer total diferença na sua vida. E eu vou começar, já vou começar aqui falando dos livros, mas eu quero pedir para você, por gentileza, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, né, compartilhe com outras pessoas, salva aí, ou você pode também começar a seguir a gente no Instagram para poder ajudar e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Tá? Então já pega um bloco de notas para você anotar, para você escrever, para você ficar sabendo desses livros. Então, o primeiro livro que eu quero compartilhar com você hoje é o livro de Provérbios, que é o livro da Bíblia, que é, para mim, um livro que eu já li ele mais de 10 vezes. É um livro que eu gosto muito de ler. É um livro escrito pelo Salomão. E por que você deveria ler esse livro? Você deveria ler esse livro, inclusive está aqui a Bíblia, tá? Tem essa Bíblia aqui, tem outra Bíblia que está ali também, tem outra que está ali no quarto. Mas por que você deveria ler Provérbios? Você não precisa ler 10 vezes, mas depois que você ler a primeira vez e ver o que tem lá dentro, você nunca mais vai deixar de ver. Porque o livro de Provérbios é um livro que ele traz pra gente a mensagem de sabedoria. A sabedoria de Salomão, que é o homem mais rico que já existiu, o homem mais sábio de todos os tempos. Então, lá você tem conhecimento que veio de cima, que veio do nosso Criador. Ou seja, lá no livro de Provérbios nós temos ensinamentos que veio de Deus para nós. Então, assim, o livro de Provérbios não é bom só para os negócios, não é bom só para as vendas, é bom para a minha vida pessoal, é bom para a sua família, é bom para os seus negócios, é bom para a família. Então, assim, ler o livro de Provérbios, você vai ter muita diferença na sua vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você tirar aí um capítulo por dia, então rapidamente você consegue ler. Você pode ler um pouquinho mais, se você quiser, nesse começo. Mas leia o livro de Provérbios, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa leitura e você vai gostar muito. E não só isso, o livro de Provérbios também vai te ajudar a ter mais resultados, porque você está aqui por isso, tá? Então vamos lá, o segundo livro que eu trouxe para você hoje é esse livro aqui, que é Os 10 Pecados Mortais do Marketing, Sintomas e Soluções, de Philip Kotler. Cara, esse livro aqui eu li ele algum tempo atrás, eu não me lembro exatamente quanto tempo foi alguns anos atrás, mas é um livro que me marcou bastante, porque aqui ele fala sobre 10 erros, assim, 10 coisas que você, como empreendedor, como empresário, você não pode cometer. Então eu vou falar alguns aqui, só para você entender a importância disso. Então, a primeira coisa que ele traz para a gente é o seguinte: sua empresa não é suficientemente focada no mercado e orientada para o cliente. Só para você sentir um gosto do que se trata essa obra. Olha aqui. Sua empresa não entende plenamente seu cliente-alvo. Aí eu te faço a pergunta: você entende exatamente quem é seu cliente? Você entende exatamente qual é o comportamento do seu cliente? Porque às vezes você chega e você pensa: nossa, mas a minha empresa não está vendendo tanto que eu gostaria, eu não estou conseguindo vender, eu não estou aumentando. Mas você entende exatamente qual é o comportamento, o que seu cliente quer? Você entende isso? Você já tirou um tempo para pensar de verdade, para perguntar para essa pessoa o que ela precisa? Olha aqui outra coisa. Número 3, tá? Sua empresa precisa definir e monitorar melhor seus concorrentes. Você sabe quem são seus concorrentes de verdade? Você sabe o que eles estão fazendo agora? Você sabe o que eles estão pensando, o que eles estão criando, como é que eles estão trabalhando, se desenvolvendo? Ou você acha que você é o maioral e que não tem concorrentes? Sua empresa gerencia mal o relacionamento com os stakeholders, ou seja, com os colaboradores, né, os funcionários, com as pessoas que te ajudam de alguma maneira, que são conectadas com você, seus parceiros comerciais. Você trata essas pessoas, né, de uma forma que você gostaria de ser tratado? Não só da forma como você gostaria de ser tratado, mas da forma que pode gerenciar e pode gerar resultado também para essas pessoas? Ou você faz só o que você quer fazer e foda-se os outros? Desculpa utilizar essa palavra.
Então, assim, esse livro aqui do Philip Kotler é um livro clássico, é um livro, né, já muito conhecido, mas você deve ler esse livro. Se você quer ter um sucesso relativo, se você quer crescer na sua carreira, se você quer de alguma forma se destacar no mercado, você precisa ler essa obra. Tá, é uma obra curta, você consegue ler rapidamente e tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. Esse outro livro que eu estou aqui é um livro que ele já não é tão conhecido assim. Tá, mas o autor dele é uma autoridade nesse mercado de vendas, é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer em um evento de empreendedorismo, que é o Anderson Prudente. O Anderson Prudente é um palestrante, ele é um empresário, né? Ele faz esse trabalho muito bacana no Brasil afora. Aí. Já ajudou mais de 900 empresas a aumentarem suas vendas, a ajudar empresários a se comunicarem melhor. E o livro dele chama Venda e Viva os Melhores Momentos da Sua Vida. Então, aqui o Anderson ele traz pra gente um pouco da trajetória de vida dele, tá até autografado por ele. Traz aqui um pouco da trajetória da vida dele, como é que ele fez. Eu lembro que durante o evento que eu participei, eu perguntei para ele, cara, qual que foi, no seu ponto de vista, o principal, não segredo, mas alguma coisa um insight que você teve que fez total diferença. E ele falou, Rafael, para mim o que fez a maior diferença foi quando eu parei para pensar e vi que eu não poderia parar de falar. Ou seja, se eu continuasse falando, eu ia continuar crescendo cada vez mais. Ou seja, se comunicar, aprender a vender. O vendedor precisa saber se comunicar. O empreendedor precisa saber se comunicar. O empresário precisa saber se comunicar. Seja por meio de palavras faladas, por meio de palavras escritas, senão a gente não vende. Certo? Então aqui esse é um livro muito bom, que eu recomendo que você leia. Ele fala sobre preparação da empresa. Cara, ele fala sobre promoção, ele fala sobre fechamento de vendas, ele fala sobre comportamento, fala sobre apresentação de produtos. É um livro bem completo, assim, para quem quer se aprofundar mais no mundo de vendas, para quem quer vender mais, para quem quer ter mais resultado. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro para você viver os melhores momentos da sua vida, porque a gente sabe que na nossa vida de empresários, de empreendedores, se não tiver vendas, o negócio não funciona. Se vender, todos os outros problemas a gente consegue resolver. Mas sem vendas, dificilmente a gente vai conseguir dar o próximo passo, tá? Meus amigos, agora eu cheguei num livro clássico. Nossa, esse livro aqui, meu Deus. Caramba, esse livro tem tantas anotações que eu fiz nele. Não sei se dá pra ver aí, a lápis, né? Aqui, assim, enfim, eu anotei muitas coisas, porque esse livro aqui foi um grande divisor de águas na minha vida, na minha maneira de pensar, na minha maneira de executar, na minha maneira de empreender. Tá? Porque eu estou falando do livro Empresas, né, que é o livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Então, assim, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, cara, assim, eu não sei nem o que dizer, cara, sobre essa obra, de verdade, porque é um livro que todo empresário ele precisa ler, ele precisa se aprofundar nessa leitura, ele precisa, sabe, quer ver? Tem uma coisa aqui que eu acho muito legal, que é uma coisa até que o Flávio Augusto fala muito, né, ali sobre o ponto de inflexão, que a gente até vai chegar nesse livro, inclusive, que ele está ali no quarto, depois eu vou pegar ele, que é o seguinte, ele fala sobre tipos de líderes. Ele fala aqui nesse livro sobre nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Ele fala sobre construção, sobre a ruptura, sobre o que você pode fazer para dar, sabe, de fato, levar um divisor de águas para a sua empresa. Depois que eu li esse livro, eu percebi que um líder, sabe, o líder de verdade, é o cara que faz a diferença. Mas é o cara que faz a diferença não porque ele é bom, mas é porque ele entende as pessoas. Ele entende o que está acontecendo, ele entende que o líder, ele entende que ele é o responsável pelos resultados. Ele é o responsável pelas pessoas que estão ali. Ele é responsável por treinar essas pessoas. Ele é o responsável por, sabe, bater a mão no peito e falar, eu posso construir um negócio milionário, eu posso construir um negócio maior. Eu posso mudar ou ajudar as pessoas a alcançarem os seus resultados também com o meu negócio, com aquilo que eu sei fazer. Então o Jim Collins, ele fez um estudo, né? Esse livro foi feito com base em um estudo que ele fez por um bom tempo. E, cara, nossa, tem muita coisa que você precisa. Deixa eu pegar uma aqui que me marcou muito. Olha, tem o paradoxo do stakeholder.
Eu provavelmente falei errado, né? Stockdale, mas tá tudo bem. Já tem um tempinho que eu li esse livro. Mas esse livro você deve ler, tá? Então anota aí, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Se você quer ter uma empresa vencedora, né? Então você precisa ler esse livro. Agora, esse livro aqui, eu já li ele mais recentemente, que é A Vaca Roxa. Você já ouviu falar nesse livro? A Vaca Roxa é para quem quer se destacar no mercado. A Vaca Roxa é para quem quer deixar de ser mais um. Para quem quer nadar de braçada. Para quem quer chamar a atenção das pessoas de forma correta. Porque, veja, quando a gente vai criar um negócio, muitas vezes a gente pensa no problema, a gente pensa na solução, a gente cria a solução, a gente cria a oferta, a gente comunica, a gente começa a vender. Só que chega num determinado momento que, se a gente for olhar de uma forma geral, você vai estar fazendo muito parecido com o que seus concorrentes estão fazendo. Então, aqui nesse livro, o Seth Godin, que é o autor dessa obra, ele traz uma reflexão que é o seguinte. Então, vamos imaginar que você está andando ali no meio da fazenda, tem um pasto enorme, que tem ali muitas vacas, e todas elas são branquinhas, as vacas que você está acostumado a ver no meio da natureza, certo? E aí você vê ali todas as vacas, pô, legal, tem um monte de vaca. Mas só que, de repente, do nada, tu vira para um lado e vê uma vaca roxa no meio daquele tanto de vaca branca. Qual é a vaca que vai chamar a atenção? Qual é a vaca que vai realmente, que vai fazer você parar e falar, caramba, meu Deus, quem é aquela pessoa? Melhor, que animal é aquele? Por que essa vaca é roxa? Tem esse tanto de vaca branca aqui. O seu olhar é automaticamente levado para aquela vaca roxa. Esse é o ponto primordial do livro. E ele fala sobre isso aqui. Como é que você vai transformar seu negócio? Às vezes você não está tendo resultado porque você é só mais um. Porque a sua empresa é só mais uma. Porque o seu negócio é só mais um. Porque o seu jeito de comunicar o que você faz é exatamente como outras pessoas, como outras empresas. E a pergunta que eu faço para você é: você vai conseguir chegar no próximo nível se você continuar sendo só mais um, sendo só mais uma empresa, sempre oferecendo a mesma coisa? Você precisa aprender a se destacar. Você precisa aprender a mostrar o seu diferencial. E muitas vezes o diferencial da sua empresa, o seu diferencial é você mesmo, é a forma como você trata o seu cliente. É a forma como você consegue criar conexões. É a forma como você consegue gerar resultado para essas pessoas. É a forma como você consegue ajudar essas pessoas. Não é preço, mas é o valor do que você faz. Então você precisa ler esse livro se você tem interesse de se diferenciar. Então esse livro é um livro sobre diferenciação. É um livro sobre algo diferente. É um livro para quem quer criar um negócio diferente. Tá? Não só na estrutura, na entrega do serviço, na entrega do produto, mas para quem quer ser visto como uma pessoa, como uma empresa diferente. Então, assim, esse livro aqui, sensacional, sensacional. Muitas anotações que eu fiz aqui também. Cara, muito bom, muito bom. Eu tava lendo aqui uma dedicatória dele, de quem me presenteou, tá? Então anote aí, esse é o 4º livro, tá? Eu vou falar de novo pra você não esquecer. Então, primeiro, eu falei ali de Provérbios. Você vai fazer a gentileza de ler, depois você vai ler os 10 pecados mortais do marketing. Você vai ler Venda e Viva os Melhores Momentos da Sua Vida. Você vai ler o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E você vai ler também A Vaca Roxa, que é para você aprender a se diferenciar. Agora, vou aqui para um conterrâneo, para um livro de um conterrâneo, de um empresário goiano da minha cidade. Um empresário que também criou negócios multimilionários, um empresário que ajuda as pessoas a se conectarem. E é um livro que conta um pouquinho da história dele, que é esse livro aqui, ó, Trilha dos Milhões. Tá? Então esse livro chama Trilha dos Milhões. Ele é escrito pelo Thiago Kennisker, que é o autor, que é o empreendedor. Ele também me deu um autógrafo aqui muito bacana. Muito feliz por ter recebido esse autógrafo. Então, o Thiago, ele construiu negócios multimilionários. Tá? Então, ele veio da periferia, ele passou por muita dificuldade, ele venceu na vida. Ele venceu. Hoje ele tem negócio dentro e fora do Brasil, fatura centenas de milhões. Então, assim, ele é um cara que vale muito a pena você conhecer esse livro dele, porque aqui ele está contando um pouco da história dele, mas ele também conta o que ele fez para vencer. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre o quanto é importante você valorizar as pessoas. O grande diferencial do livro do Thiago é que ele ajuda você a se conectar com outras pessoas. Ele ajuda você a construir relacionamentos duradouros. Porque olha só, se você não está conseguindo fechar parcerias, fechar contratos, você não está conseguindo aí, deixa eu colocar esses livros de cá.
Se você não está conseguindo, é porque você não conhece as pessoas certas, você não sabe se comportar, você não sabe se conectar com as pessoas. Você não sabe como gerar valor para essas pessoas. E ele ensina isso aqui. Então, todo empresário, todo empreendedor precisa desse livro. Trilha dos Milhões. Ele vai te ajudar a sair do ponto A para ir para o ponto B, literalmente. E ele me ajudou muito, pessoal, porque ele ensina o poder do servir. E às vezes a gente não sabe o que é servir, né? A gente, de uma forma geral, ninguém ensina pra gente isso na escola. Olha, você precisa servir, você precisa aprender a entregar valor na vida das pessoas, você precisa ajudar os outros. Não, a gente não escuta sobre isso. O que a gente quer na vida é se dar bem, vencer e comprar nossas coisas. Não é isso que a gente quer no geral. Só que aqui ele fala, não, peraí, trabalho a longo prazo, começa a plantar, começa a cuidar do seu jardim, foca em ajudar as pessoas, entregar valor na vida delas, que aí, aos poucos, você vai gerando confiança, essas pessoas vão vendo quem você é de verdade, você vai gerar negócio com elas. Entendeu? Então anote aí. Trilha dos Milhões. Tá? O nome do livro é Trilha dos Milhões, do Thiago Kentzler. Agora vamos para outro grande clássico, tá? Do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo, para quem quer empreender, para quem quer criar negócios. Esse livro, eu li ele há muitos anos atrás. Eu li quando eu tinha aí... Eu acho que, na verdade, esse foi o primeiro livro que eu li de empreendedorismo. Acho que foi o primeiro livro que me abriu a mente e que eu li sobre o mundo dos negócios, que é O Segredo da Mente Milionária. Os Segredos, né, da Mente Milionária, de um cara chamado T. Harv Eker. Então, Os Segredos da Mente Milionária, ele traz pra gente uma visão muito diferente. Ele traz pra gente uma visão de mentalidade. Ele traz pra gente uma visão de trabalhar a mente, de aprender a gerenciar as nossas emoções, de valorizar aquilo que passa aqui dentro. Porque, gente, tudo o que passa aqui dentro, em algum momento, ele vai sair. Ou vai ser pelas palavras, ou vai ser pelas atitudes. Então, se você pensa que você pode fracassar, pode ficar tranquilo que o próximo passo vai ser fracassar. Agora, se você pensa que você nasceu para vencer, você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa, se na sua mente você acredita de verdade nisso, todos os dias você acorda preparada para isso, você pode ficar tranquilo também que o próximo passo da sua vida vai ser se tornar uma pessoa vencedora, vitoriosa. E aqui o T. Harv Eker traz isso. Ele conta umas experiências de negócios dele, o que deu certo, o que deu errado. Ele fala que teve uma vez que ele estava com quase 30 anos de idade, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente agora a idade, mas ele já era uma pessoa já um pouco mais... já era um adulto, mais maduro, e ele não estava conseguindo dar certo na vida. E aí ele recebeu um conselho de uma outra pessoa que já tinha chegado lá, já tinha tido resultados, e essa pessoa falou para ele sobre isso aqui, tá? Que é a mente. Então, assim, o Segredo da Mente Milionária é indispensável. Se você não leu ainda, você precisa ler esse livro e você precisa entender o que esse cara tem aqui. Eu já li esse livro umas 2 ou 3 vezes, não me lembro certo, mas, cara, isso aqui é fundamental, tá? Fundamental. Você precisa ler esse livro. Vamos pro próximo. Agora um livro também de um cara que eu conheci no evento de empreendedorismo. Ele faz uma imersão muito bacana e ele é um jornalista, um especialista em comunicação, tá? E ele chama Edu Santos. O nome do livro dele é A Nova Comunicação. Como falar bem, vencer o medo e abrir portas. Então, assim, não há segredo sobre comunicação, tá certo? Não há segredo nenhum. Todo mundo sabe da importância da comunicação, todo mundo está cansado de ouvir falar disso, pronto. Só que todo mundo escuta falar nisso, só que poucas pessoas sabem executar. Mesma coisa de startup, empreendedorismo, negócio. Todo mundo escuta falar, todo mundo sabe que vender vai te dar dinheiro, todo mundo sabe que abrir uma empresa pode abrir as portas para a riqueza na sua vida, só que poucas pessoas fazem isso. E o Edu Santos ele traz uma questão mais metódica para você ter uma comunicação melhor, para você se comunicar melhor. Ele mostra uma nova comunicação, como é que as coisas estão sendo comunicadas hoje. Ele fala sobre preparação, ele fala sobre você estudar, ele fala sobre você conseguir se comunicar de forma melhor. Ele dá um panorama da comunicação mundial. O que está acontecendo hoje no cenário mundial? Qual que é a nova comunicação? Será que é as mídias sociais? Será que é a mídia impressa? Será que as pessoas ainda estão indo na banca da revista comprar um jornal? Como é que está o mundo hoje? Você sabe ou não sabe? Então, assim, esse livro é um livro curtinho, você consegue ler
sei lá, em 1 hora você consegue ler isso aqui, ó. É um livro bem curto mesmo, pouquíssimas coisas, mas são coisas relevantes, tá? Então, o livro do Edu Santos, A Nova Comunicação. Ah, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é bacana. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse aqui também é um livro clássico. É um livro clássico porque ele traz pra gente... É um livro, alguns consideram como um livro de autoajuda, mas eu considero como um livro de negócio, como um livro de empreendedorismo, porque os melhores negócios que a gente pode fazer são com os amigos. São com as pessoas que a gente confia, são com as pessoas que confiam na gente. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas te ajuda nisso. Te ajuda também a ajudar outras pessoas. Te ajuda a ser influente. E ser influente é diferente de você ser famoso. Né? Ser famoso é uma coisa, mas ser influente é outra. Ser influente, poder influenciar as pessoas, é uma posição de muito privilégio. Que poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm privilégio. Tá? Então, assim, aqui ele traz, por exemplo, formas das pessoas gostarem de você. Já parou para pensar nisso? Que você pode ser mais estratégico? Que você pode ser mais assertivo na sua comunicação? Que você pode, por exemplo, ser mais... ter um método para você conseguir se comunicar melhor, para você conseguir influenciar, para você conseguir fazer amizades. Porque, olha só, muitos de nós, principalmente da minha geração, eu tenho agora, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 28 anos de idade, eu estou em 2025, a minha geração tem muita dificuldade em fazer amigos. Muito diferente da geração dos meus pais, por exemplo. E isso não tem a ver, às vezes você tem 28 anos, tem 20 e poucos anos, e fala, nossa, mas eu sou muito ruim para fazer amigos. Não, não tem a ver só com você. Isso tem a ver com a nossa geração. Os nossos pais, eles não nasceram numa geração tão tecnológica como a nossa. Nós somos bombardeados diariamente por muita informação. Então a gente acaba não conseguindo, ou não precisando, por conta de tanta tecnologia, tanta facilidade de informação, a gente acaba não fazendo amizades. Aí o que acontece? A gente acaba sendo mais solitários. E a gente não sabe entender bem como é que faz. Às vezes a gente vai no evento, a gente não consegue se conectar, a gente não consegue fazer amizade, fazer amigos ali. E esse livro ele ajuda a gente nisso. É como ser influente, é como fazer com que as pessoas gostem mais da gente. Tá? Então, Como Fazer Amigos ou Influenciar Pessoas é um livro que eu recomendo que você leia. Você leia rápido, ligeiro, tá? Não deixa para depois não. Ó, aqui tem o Código da Inteligência, do Augusto Cury. O Código da Inteligência é também fundamental para você entender um pouco mais sobre a sua mente. Por exemplo, nesse livro tem uma coisa que ele fala que é sobre o seguinte, que a nossa mente ela tem pouquíssimos segundos para enraizar alguma ideia. Então, assim, é uma coisa muito louca. É muito louco. Então, por exemplo, se você pensa em alguma coisa ruim, e se você pensa nisso repetidas vezes, você acaba se transformando nisso. E às vezes a gente acha que a gente não consegue aprender e entender mais sobre isso. Só que esse livro ele traz pra gente como é que você vai fazer para lidar com isso. Tá? Então, assim, é uma coisa muito bacana para quem quer formar, ter uma mente mais brilhante, vamos dizer assim. Então, eu recomendo que você leia esse livro também, Código da Inteligência. Agora eu vou ler não, né, gente? Mas eu vou falar um outro livro que também marcou a minha adolescência aí, um livro que eu já li algumas vezes, 2 ou 3 vezes também, não me engano. Esse livro aqui, ó, que é o Salomão, o homem mais rico que já existiu, do Steven Scott, tá? Ah, o Código da Inteligência eu não falei, né? O Código da Inteligência é escrito pelo Augusto Cury, tá? Augusto Cury. Então vamos lá, esse aqui, o Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele foi escrito pelo Steven Scott. Então esse livro eu li ele pela primeira vez, mais ou menos na mesma época que eu li Os Segredos da Mente Milionária. Só que esse livro aqui ele é fundamentado em provérbios. Então, para você que está entrando nesse mundo do empreendedorismo, da sabedoria, dos negócios, você quer crescer, quer evoluir, quer se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, você pode ler esse livro junto com Provérbios. Você vai lendo o livro, você vai, tudo que ele vai falando aqui, você vai na Bíblia, abre a Bíblia e lê. E aí você vai fazendo essa conexão entre os dois. Então aqui, basicamente, tudo é baseado em um livro de Provérbios. É como você ter uma vida melhor, como você se tornar ser mais rico através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então eu recomendo que você leia também, viu? Agora tem esse outro livro aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Cerbasi. Esse aqui é um livro mais sobre finanças para casais, mas muito provavelmente você não é uma pessoa tão solitária assim, você deve ter alguém do seu lado.
ou uma esposa ou um esposo, um namorado ou uma namorada, ou um sócio ou uma sócia. Então, assim, esse livro aqui, os dois precisam ler juntos. Só que esse livro aqui eu estou lendo ele ainda. Eu ainda não concluí a leitura dele, mas eu coloquei ele aqui porque ele tem sido muito importante para mim. Ele mostra que o perfil dos casais, tem um teste que ele faz que é muito bacana, para saber qual que é o tipo, a capacidade do casal de construir riqueza. De repente você não sabe em qual nível você está, o que você deve fazer para ir para o próximo. Então esse livro fala sobre isso. Casais inteligentes enriquecem juntos. E outro detalhe, esse livro aqui, além de ser um best-seller, ele também foi adaptado para o cinema, para o filme. Ou seja, tem um filme chamado... Agora me falhou a memória, mas ele foi... quem atuou nele foi o Leandro Hassum, um filme de comédia. Ele ficou muito famoso no Brasil. Que o casal ele ganha um prêmio na loteria e daí eles perdem. Nossa, gente, eu me esqueci agora, mas eu vou na edição eu vou colocar aqui para vocês o nome desse filme, para vocês assistirem depois. Mas esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, é uma boa pedida para o casal, tá? Vamos pro próximo, tá chegando o final, gente. Vamos a Use Sua Mente, Como Desenvolver o Poder do Seu Cérebro. Também é um livro que fala sobre desenvolvimento, fala sobre habilidade mental. É um livro escrito pelo Tony Buzan. É um livro que eu também estou lendo, tá? É um livro que eu também estou lendo, então eu tenho muito para aprender sobre ele. Mas eu já percebi aqui que ele é um livro que pode te ajudar a se desenvolver ainda mais. Então, recomendo que você coloque na sua lista para ler. Use Sua Mente, Como Desenvolver o Poder do Seu Cérebro, Tony Buzan. Agora tem esse outro livro que eu gosto muito dele, foi um livro que me ajudou muito, também sobre mentalidade financeira, que é o livro DNA Milionário, da Elaine Orives. Elaine Orives, que ela trabalha com programação mental, com a força da mente, com mentalização. Então a gente ignora, as pessoas costumam ignorar muito o que passa na mente, né? A gente acaba pensando em coisas ruins o tempo todo. Tudo que acontece de errado, a gente tende a olhar o lado negativo, a gente não busca olhar o lado positivo disso. E olha só, quanto mais coisas ruins a gente pensa, pior a gente se torna. Quanto mais coisas boas a gente pensa, melhor a gente se torna. E a gente pode, de alguma maneira, influenciar os nossos pensamentos. Então, de repente, você está pensando em uma coisa ruim. Aquela coisa ruim começa a mexer com você, começa a desanimar você. Você pode mudar isso rapidamente. Falar, não, vou pensar numa coisa boa. Eu quero me desenvolver, eu quero melhorar. Eu vou pensar em coisas boas. Aí você vai falando. Você vai pensando, né? Eu sou capaz, eu consigo. Só que, claro, você não pode ficar só nisso. Mas só que de tanto que você colocar isso na sua mente, vai chegar um momento que você vai colocar para fora. Ou em palavras, ou em ações. E aí as coisas vão começar a mudar. Então, DNA Milionário é um livro que eu recomendo que você lê também, da Elaine Orives, tá? E quem compra esse livro aqui, tem alguma parte dele que tem um QR Code. E nesse QR Code, se eu não me engano, você tem acesso a uns vídeos dela, um treinamento e tudo mais, tá? Então, recomendo que você lê também. E agora, o último livro desse vídeo, para você que é empreendedor, para você que quer empreender, você precisa ler também. Agora, esse livro é um livro polêmico, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? O nome dele é As 48 Leis do Poder, tá? Do Robert Greene. É um livro que, tá vendo esse marcador? É um livro que eu estou lendo, eu estou na lei de número... Estou na lei de número 24, a lei de número 24, mas é um livro assim, você não deve deixar para depois, e eu vou te explicar o porquê. A primeira lei desse livro já vai te dar um norte do que esse livro vai te mostrar, só que você tem que ter sabedoria, porque tem algumas coisas que são colocadas aqui que eu não é que eu não concordo, mas é o que eu acho que é meio antiético, mas tem coisas que são éticas, mas isso vai depender da forma como você vai usar isso, como tudo na vida. Tá? Mas a primeira lei, eu achei ela fenomenal, que fala o seguinte: não menospreze o mestre, alguma coisa nesse sentido. Vou até pegar aqui para você, para ser mais assertivo. Na primeira lei, não ofusque o brilho do mestre. Então o que acontece? Para quem quer ter mais resultado, para quem quer acessar outras mesas, para quem quer estar em outros ambientes com pessoas que têm mais resultados, a gente às vezes quer se parecer muito inteligente, às vezes a gente quer falar demais, às vezes a gente quer mostrar os resultados que a gente tem. Por exemplo, se você tem uma startup, você quer um investidor, aí você está num jantar com esse cara e você começa a falar, que eu tenho tal coisa, eu fiz tal coisa, eu sou inteligente, eu fiz tal curso, e aquela coisa toda.
e você quer ser mais inteligente do que o outro. E a primeira lei já fala, não faça isso, porque ninguém gosta de pessoas assim. Ninguém gosta de uma pessoa que se passa, que é mais inteligente. Por exemplo, se você trabalha em um lugar, você quer ser promovido, você mostra que você é mais inteligente do que o seu chefe, as chances do seu chefe promover você são poucas. Porque ele não vai gostar de você. Então, só de você ter escutado isso aqui, ó, você já consegue entender o fundamento desse livro. Então, são 48 leis do poder para você aplicar, para você colocar na sua vida. Tá? Então, gente, esses são os livros que eu li. Alguns eu estou lendo ainda, mas todos esses livros me ajudaram bastante, têm me ajudado muito na minha vida. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na vida de vocês também. Se você sentiu falta de algum livro, coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber. E segue a gente também no Instagram, vai lá no Rafael Moraes Empresas. Vai ser um prazer poder te ajudar ainda mais, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.